Deuteronômio, capítulo 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e fez o seguinte pronunciamento: Atenção, Israel! Ouçam e obedeçam aos decretos e leis que estou anunciando aos seus ouvidos atentos neste dia. Decorem esses decretos e ponham em prática todos eles. O Eterno, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. É isto. O Eterno não só fez essa aliança com nossos antepassados, mas também conosco, com todos os que estão vivos hoje aqui. Deus falou pessoalmente com vocês de dentro do fogo, no monte. Naquele momento, eu estava entre o Eterno e vocês, para transmitir tudo o que Deus me dissesse. Lembram-se? Vocês ficaram com medo do fogo e não quiseram subir ao monte. Ele disse: Eu sou o seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da escravidão. Nada de outros deuses, somente eu. Nada de ídolos esculpidos, não importa o tamanho, forma ou criatura que represente, que voa ou anda ou nada. Não se curvem diante deles, nem sirvam a eles, porque eu sou o Eterno, o seu Deus, e sou um Deus muito zeloso. Castigo o pecado dos pais na vida dos filhos, até a terceira ou mesmo até a quarta geração. Mas sou fiel e amoroso para com os milhares que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nada de usar o nome do Eterno, o seu Deus, em xingamentos ou gracejos tolos. O Eterno não tolera o uso irreverente do seu nome. Nada de trabalhar no sábado. Considere esse dia sagrado, assim como o Eterno, seu Deus, ordenou a vocês. Trabalhem 6 dias, fazendo tudo o que vocês têm de fazer. Mas o 7º dia é um sábado, um dia de descanso. Não façam nenhum trabalho, nem você, nem seus filhos, filhas, escravos, bois, jumentos ou qualquer animal de sua propriedade. Nem mesmo o estrangeiro de visita à sua cidade. Assim, seus escravos e empregados terão o mesmo descanso que vocês. Jamais se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e que o Eterno tirou vocês de lá com uma poderosa demonstração de poder. É por isso que o Eterno ordena que vocês observem o dia de descanso do sábado. Respeitem seu pai e sua mãe. O Eterno, o seu Deus, é quem está ordenando. Vocês terão vida longa se o fizerem, e a terra que Deus está dando a vocês irá tratar bem os obedientes. Nada de assassinatos, nada de adultérios, nada de roubos, nada de caluniar o próximo, nada de cobiçar a esposa do próximo, e nada de desejar a casa, campo, escravo, boi ou jumento dele. Não fiquem obcecados em possuir coisa alguma que pertença ao próximo. Essas são as palavras que o Eterno falou a toda a congregação no monte. Ele falou com voz sobrenatural, de dentro do fogo, da nuvem e da neblina escura. E foi isso, sem mais palavras. Ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. O que aconteceu em seguida foi que quando ouviram a voz de dentro da nuvem escura e viram um monte em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os líderes das suas tribos, e disseram: O Eterno nos revelou sua glória e grandeza. Nós o ouvimos falar de dentro do fogo hoje. Vimos que o Eterno pode falar com os seres humanos e ainda assim eles sobrevivem. Mas por que arriscar? Esse fogo intenso vai nos devorar se ficarmos por perto mais tempo. Se ouvirmos mais alguma coisa da voz do Eterno, certamente morreremos. Já se soube alguma vez
de alguém que ouviu a voz do Eterno da maneira em que nós ouvimos e tenha sobrevivido para contar a história? A partir de agora, vá você e ouça o que o Eterno, nosso Deus, tem a dizer. E então nos transmita as palavras dele, e nós ouviremos e faremos o que ele disser. Deus ouviu os argumentos de vocês e me disse: ouvi o que o povo falou a você. Eles estão certos. Foram palavras sensatas e verdadeiras. O que eu não daria para que eles tivessem sempre essa atitude, que me reverenciassem continuamente e obedecessem a todos os meus mandamentos. Eles teriam uma vida boa para sempre, eles e seus filhos. Por isso, volte e diga a eles que podem retornar para suas tendas. Mas você fique aqui comigo, para que eu possa revelar a você todos os mandamentos, decretos e leis que você deve transmitir a eles, para que saibam como viver na terra que vão conquistar. Portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem de forma correta pelo caminho que o Eterno indicou, para que vocês tenham uma vida boa e vivam muito tempo na terra, que daqui a pouco será de vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, os decretos e os regulamentos que o Eterno, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que praticassem na terra que daqui a pouco será de vocês. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e a seus filhos e netos, para que assim tenham uma vida agradável. Ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês para que tenham vida longa, uma vida de abundância, de provisões, como o Eterno prometeu, numa terra em que manam leite e mel. Atenção, Israel! O Eterno, o nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Quando o Eterno, seu Deus, os conduzir à terra que ele prometeu dar a vocês por meio de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, vocês entrarão em cidades grandes e prósperas que não construíram, e em casas bem equipadas que não compraram. Ali encontrarão poços que não cavaram, e vinhas e olivais que não plantaram. Quando vocês tiverem se estabelecido e acostumado a tudo isso, e estiverem satisfeitos e contentes, cuidem para não se esquecer de que vocês só chegaram ali porque o Eterno tirou vocês da escravidão do Egito. Tenham profundo respeito pelo Eterno, o seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade. E deem como garantia das suas promessas apenas o nome dele. Não se engracem com outros deuses, os deuses dos seus vizinhos, porque o Eterno, o seu Deus, que está vivo entre vocês, é um Deus zeloso. Não o provoquem. A ira dele vai queimar e consumir vocês. Não ponham o Eterno, o seu Deus, contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar do teste.
Sejam solícitos em obedecer aos mandamentos do Eterno, seu Deus, a todos os regulamentos que Ele instituiu. Façam o que é certo e bom aos olhos do Eterno, e assim terão uma vida agradável e longa, e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente que o Eterno, de forma tão solene, prometeu a vocês por meio de seus antepassados, expulsando inimigos de todos os cantos, exatamente como Ele disse que faria. A próxima vez que um filho seu perguntar o que significam essas exigências, leis e regulamentos que o Eterno, o nosso Deus, ordenou, respondam assim: éramos escravos do faraó no Egito, e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar esta terra que Ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno, nosso Deus, por Ele nos ter dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei na presença do Eterno, nosso Deus, fazendo tudo o que Ele nos ordenou. Deuteronômio, capítulo 7. Depois que o Eterno, nosso Deus, tiver acomodado vocês na terra que estão prestes a conquistar, Ele eliminará de diante de vocês as superpotências que se instalaram ali há muito tempo: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são todas maiores e mais fortes que vocês. O Eterno, nosso Deus, as entregará a vocês e vocês as derrotarão. Vocês precisam destruí-las por completo, oferecendo-as como uma santa destruição ao Eterno. Não façam nenhum tipo de acordo com eles. Não deixem ninguém escapar com vida. Não se casem com ninguém desses povos. Não deem suas filhas aos filhos deles, e não tomem as filhas deles para seus filhos, porque antes de vocês se darem conta, eles já os terão envolvido na adoração aos ídolos deles, e o Eterno terá uma explosão de ira que vai recair sobre vocês. Aqui está o que vocês devem fazer. Derrubem os altares deles, pedra por pedra. Esmigalhem as colunas fálicas deles. Derrubem os postes da religião sexual de Azerá. Ponham fogo nos ídolos esculpidos deles. Façam isso, porque vocês são um povo separado para o Eterno, o seu Deus. O Eterno escolheu vocês entre todos os povos da terra para ser seu tesouro exclusivo, precioso e pessoal. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e, com poder, tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isto. O Eterno, o seu Deus, é Deus de fato. Um Deus em quem vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações à sua aliança de amor leal para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas Ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. E Ele não costuma protelar. Os que o odeiam
recebem seu pagamento em dia. Portanto, obedeçam aos mandamentos, leis e regulamentos que eu estou transmitindo hoje. Ponham todos eles em prática. E é isto que vai acontecer. Se vocês cumprirem sua parte e obedecerem a essas orientações, o Eterno, da parte dele, será fiel à aliança de amor leal que fez com os antepassados de vocês. Ele amará vocês. Ele abençoará vocês. Ele multiplicará vocês. Ele abençoará os bebês do seu ventre e suas colheitas de grãos, o vinho novo e o azeite dos seus campos. Ele abençoará os bezerros do seu gado e os cordeiros dos seus rebanhos na terra que prometeu dar a vocês. Vocês serão abençoados mais que os outros povos. Não haverá esterilidade ou infertilidade entre vocês, nem entre seus animais. O Eterno eliminará toda a enfermidade, e todas as aflições que vocês sofreram no Egito serão transferidas para os que odeiam vocês. Vocês farão picadinho dos povos que o Eterno, o seu Deus, entregar a vocês. Não tenham piedade deles, e não adorem os deuses deles, porque serão uma armadilha para vocês. Talvez vocês pensem, essas nações são muito mais numerosas que nós. Não conseguiremos nem fazer cócegas nelas. Mas estou dizendo a vocês, não tenham medo. Lembrem-se de tudo que o Eterno, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se dos grandes embates que vocês testemunharam, os sinais e milagres, as maravilhas, o braço poderoso do Eterno que ele estendeu para tirar vocês de lá. O Eterno, seu Deus, fará a mesma coisa a esses povos de quem vocês têm tanto medo agora. E não vamos esquecer das vespas. O Eterno enviará vespas sobre eles até que todos os sobreviventes escondidos estejam mortos. Portanto, não se sintam intimidados por eles. O Eterno, seu Deus, está no meio de vocês. O majestoso Eterno, o grandioso Eterno. O Eterno eliminará essas nações uma por uma. Mas vocês não poderão eliminá-las todas de uma vez, porque senão os animais selvagens tomariam conta e ameaçariam vocês. Mas o Eterno, o seu Deus, vai afastar todas elas do seu caminho. Elas serão tomadas de pânico, e isso será a perdição delas. Ele entregará os reis deles em suas mãos, e vocês removerão até o último vestígio deles debaixo do céu. Não haverá neste mundo uma única pessoa capaz de enfrentar vocês, mas vocês porão um fim em todos eles. Ponham fogo em todas as imagens esculpidas. Não sejam gananciosos, cobiçando a camada de prata e ouro que as recobre. Não fiquem com nada disso, porque será uma armadilha para vocês. O Eterno odeia essas estátuas. Elas são uma abominação para o seu Deus. E não ousem levar nenhuma delas para casa, pois vocês acabarão da mesma forma, queimados numa santa destruição. Não, elas são proibidas. Elas devem ser odiadas, evitadas e destruídas. Preservem a santidade do Eterno. Deuteronômio, capítulo 8. Guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de qual material vocês eram feitos,
se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então, ele os alimentou com o maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão. Vivemos de toda palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se gastaram e seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina, assim como um pai disciplina seus filhos. Portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus. Andem pelos caminhos que Ele indicar e tenham por Ele toda a reverência. O Eterno está prestes a fazer vocês entrarem numa terra boa, uma terra com ribeiros e rios, fontes e lagos, fontes de água nos montes e nos vales. É uma terra que produz trigo, cevada, vinho, figos e romãs, uma terra de olivas, azeite e mel. Nessa terra, vocês nunca passarão fome. Sempre haverá comida na mesa e telhado sobre a cabeça. Nessa terra, vocês extrairão ferro das pedras e cobre das colinas. Depois de uma refeição, satisfeitos, agradeçam ao Eterno, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu. Tenham o cuidado de não se esquecerem do Eterno, o seu Deus. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado e seus rebanhos se multiplicarem e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que seu padrão de vida melhorar, tenham o cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de se esquecer do Eterno, o seu Deus, o Deus que libertou vocês da escravidão do Egito. O Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erodido e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos. O Deus que fez jorrar água da rocha dura. O Deus que concedeu o maná como alimento no deserto, algo de que seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los, para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo isso sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pensem bem. Lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que Ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Eterno, seu Deus, e começarem a se envolver com outros deuses, servindo-os e adorando-os, estou registrando desde já esta advertência. Esse será o fim de vocês. É isto mesmo, destruição. Vocês irão caminhar para a perdição, a mesma perdição que experimentaram as nações que o Eterno está destruindo diante de vocês. Perdição, porque vocês não obedeceram à voz do Eterno, seu Deus. Deuteronômio, capítulo 9. Atenção, Israel! Neste exato dia, vocês estão atravessando o Jordão para entrar na terra e desalojar nações muito mais numerosas e fortes que vocês. Vocês encontrarão cidades enormes, muralhas que quase tocam o céu e guerreiros gigantes, os descendentes dos Enaquins. Vocês já ouviram falar muito deles e conhecem o ditado: ninguém pode com os Enaquins. Mas hoje saibam disto: o Eterno, o seu Deus, está atravessando o rio à frente de vocês,
e ele é um fogo consumidor. Ele destruirá as nações e as deixará sob o comando de vocês. Vocês as desalojarão e as eliminarão rapidamente, como o Eterno prometeu. Mas quando o Eterno expulsar essas nações, que ninguém comece a pensar consigo mesmo: foi por causa da minha bondade que o Eterno me trouxe aqui para desalojar essas nações. Na verdade, foi por causa de todo o mal que essas nações fizeram. Não se iludam, não foi por nada que vocês tenham feito. Não foi o histórico de descendência de vocês que os trouxe para cá, e sim a maldade e a depravação dessas nações que o Eterno, o seu Deus, está desalojando diante de vocês, para que ele possa cumprir a promessa feita a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Jamais se esqueçam disto. Não é por algum bem que vocês tenham feito um dia que o Eterno está dando a vocês a posse dessa boa terra. Tudo menos isso. Vocês são teimosos como mulas. Nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Eterno, o seu Deus, no deserto. Vocês espernearam e gritaram contra o Eterno, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem a este lugar. Foram rebeldes o tempo todo. Vocês deixaram o Eterno tão furioso no Horebe que ele quis destruir vocês. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez com vocês, fiquei no monte 40 dias e noites. Não comi nada, nem bebi nada. Então, o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, entalhadas pelo dedo do Eterno. Elas continham palavra por palavra de tudo que o Eterno tinha dito a vocês de dentro do fogo no monte, no dia da Assembleia. Foi ao final dos 40 dias e noites que o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Ele me disse: volte lá para baixo o mais rápido que puder, porque o povo que você tirou do Egito estragou tudo. Bastaram poucos dias para eles abandonarem a estrada que preparei para eles e se desviarem a ponto de fundir um ídolo para si. O Eterno disse: olho para esse povo, e tudo que vejo são rebeldes, cabeças duras e duros de coração. Saia do meu caminho para que eu possa destruí-los. Vou varrê-los do mapa. Posso começar de novo com você e formar uma nação muito melhor e maior que essa que está aí. Eu me virei e comecei a descer o monte, e a essa altura o monte estava em chamas. Eu levava comigo as 2 tábuas da aliança, e foi então que eu vi. Ali estavam vocês, pecando contra o Eterno, o seu Deus. Vocês haviam feito um ídolo fundido na forma de um bezerro. Vocês abandonaram muito cedo a estrada que o Eterno havia preparado para vocês. Irritado, levantei bem alto as 2 tábuas de pedra e joguei-as no chão. Elas se quebraram em pedacinhos diante dos seus olhos. Em seguida, prostrei-me diante do Eterno, assim como havia feito no começo daqueles 40 dias e noites em que não comi nem bebi nada. Fiz isso por causa de vocês, em razão de todos os pecados que vocês cometeram contra o Eterno, quando fizeram o que era mal aos olhos do Eterno e provocaram a sua ira. Fiquei apavorado, com medo da fúria do Eterno, da sua cólera ardente. Eu tinha certeza de que ele iria destruir vocês, mas o Eterno me ouviu mais uma vez. E Arão? Como o Eterno ficou furioso com ele. Queria acabar com ele também. Mas orei também por Arão na mesma ocasião. Mas aquela coisa pecaminosa que vocês fizeram, aquele ídolo em forma de bezerro, eu o peguei e queimei no fogo, o triturei e moí até que se tornasse um fino pó, e depois joguei-o no rio que desce do monte. E aí vieram os acampamentos em Taberá, Fogo, Massá, lugar de teste,
e Kibroth Hattaavah, túmulos dos desejos. Mais ocasiões em que vocês deixaram o Eterno furioso. A ocasião mais recente foi quando o Eterno enviou vocês de Cádiz Barneia ordenando: vão e tomem posse da terra que estou dando a vocês. E o que foi que vocês fizeram? Vocês se rebelaram. Vocês se rebelaram contra as ordens claras do Eterno, seu Deus. Vocês se negaram a confiar nele. Simplesmente se recusaram a obedecer. Vocês têm sido rebeldes contra o Eterno desde que os conheci. Eu estava com o rosto no chão, prostrado diante do Eterno, naqueles 40 dias e noites, depois de o Eterno ter dito que iria destruir vocês, e intercedi por vocês. Meu Senhor, ó Eterno, não destruas o povo, a herança que por tua imensa generosidade resgataste, usando o teu inigualável poder para tirá-los do Egito. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, nem para o pecado deles. Do contrário, os egípcios de quem os resgataste dirão: o Eterno falhou. Ele se cansou no caminho e não conseguiu levar seu povo para a terra que havia prometido a eles. Acabou enjoando deles e os deixou para morrer no deserto. Eles ainda são teu povo, tua herança que resgataste de forma poderosa e soberana. Deuteronômio, capítulo 10. O Eterno respondeu: faça 2 tábuas de pedra, parecidas com as primeiras. Suba ao monte e se encontre comigo lá. Também faça uma arca de madeira. Vou entalhar nas tábuas de pedra as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então, você as guardará na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia e 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e subi ao monte com elas. O Eterno entalhou nessas tábuas de pedra o mesmo que havia entalhado nas primeiras, os 10 mandamentos que ele anunciou a vocês de dentro do fogo no monte, no dia da assembleia. Ele me entregou as tábuas de pedra, e eu me virei e desci o monte. Guardei as tábuas de pedra na arca que eu havia feito, e elas estão lá desde então, como o Eterno me ordenou. O povo de Israel partiu dos poços dos Jaacanitas e chegou a Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar o sucedeu como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e depois para Jotbatá, uma terra de ribeiros. Foi quando o Eterno separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Eterno, para estar na presença do Eterno, servi-lo e bendizer seu nome, como os levitas fazem até hoje. É por isso que eles não têm parte na herança da terra como seus irmãos. O Eterno é sua herança, como ele mesmo prometeu. Fiquei no monte 40 dias e noites, como da primeira vez. E o Eterno me ouviu. Também como da primeira vez, ele concordou em não destruir vocês. O Eterno me disse: é hora de partir. Conduza o povo quando eles recomeçarem sua jornada para tomar posse da terra, como prometi a seus antepassados. Agora, Israel, o que acham que o Eterno espera de vocês? Apenas isto: que vivam na presença dele em santa reverência, sigam o caminho que ele preparou para vocês e amem e sirvam a ele com dedicação total, obedecendo aos mandamentos e regulamentos do Eterno que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Olhem à sua volta. Tudo o que vocês veem é do Eterno. Os céus acima e além, a terra e tudo o que existe nela. Mas foi pelos antepassados de vocês que o Eterno se apaixonou. Ele escolheu os descendentes deles, que são vocês,
entre todos os povos. Por isso, estamos aqui. Portanto, deixem de ser obstinados, cabeças duras. O Eterno, o seu Deus, é o Deus de todos os deuses. Ele é o Senhor de todos os senhores, um Deus poderoso e tremendo. Ele não tem favoritos, não aceita suborno, assegura aos órfãos e às viúvas um tratamento justo e se preocupa com os estrangeiros, providenciando roupa e comida para eles. Assim, vocês devem tratar os estrangeiros com o mesmo cuidado. Lembrem-se, vocês já foram estrangeiros no Egito. Tenham reverência pelo Eterno, o seu Deus. Sirvam e se apeguem a Ele com firmeza. Garantam suas promessas com a autoridade do nome dEle. Ele é o motivo do seu louvor. Ele é o Deus de vocês. Ele fez todas as coisas tremendas e assombrosas que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados foram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas agora, vejam, vocês mais parecem as estrelas do céu à noite. E foi o Eterno que fez isso.